E aí, gente, terceiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam em casa. Não são férias, não é momento para a gente ficar indo para casa do colega, passeando, certo? Então, fica aí a dica. Pessoal, antes da gente começar, primeiramente alguns avisos. Primeiro de tudo, as aulas online, que são as lives que vocês já devem ter recebido aí no horário de vocês, não substituem essa aula do YouTube, viu? Essa aula na plataforma do YouTube é para aprofundar. Tudo que a gente vai falar aqui, história, vocês já sabem que para o terceiro ano é uma revisão. Então, uma dica que eu dou para vocês, foquem muito no Enem. E vocês sabem que também vai ser preciso filosofia e sociologia, né? Então, eu decidi fazer isso com o aval da coordenação. Nós iremos tratar aqui sobre a história, no caso, História 2, História do Brasil. Agora, lá na live, eu vou estar também levando alguns assuntos pertinentes ao Enem, que vocês vão precisar. O foco do terceiro ano também tem que ser Enem. Então, lá fica para Filosofia e Sociologia e aqui no YouTube fica para a História 2. Mas sendo que também não vai substituir a live somente Filosofia e Sociologia, não. Vai ser para as 3 matérias. A questão é agregar conhecimento. Pessoal, primeiro de tudo, vamos recapitulando mineração. Como foi que surgiu esse boom no Brasil? Não foi simples assim. Foi todo uma questão cultural que envolveu a condição da melhoria econômica da mineração. Primeiro de tudo, será mesmo que Portugal estava passando pelos seus dias tão bons financeiramente? Estava não. Olha aí, eu vou citar somente 2 dos inúmeros fatores que foram tidos para com que Portugal abrisse o olho que era melhor focar na mineração no Brasil. Na verdade, eles iriam ainda saber se o Brasil tinha ouro. Não era ainda uma afirmação, o Brasil tem ouro. Não foi assim que surgiu. Primeiro de tudo, Portugal enfrentava problemas econômicos. Lembram-se da questão do açúcar no Brasil? O açúcar estava nos seus dias ruins aqui no Brasil. O maior exportador mundial de açúcar agora não estava mais vendendo tanto. Por quê? Lembrem-se que os espanhóis, holandeses, que vieram aqui em busca desse mercado, acabaram então saindo com mudas de cana-de-açúcar e eles foram plantar bem próximos da Europa, em que o clima era propício, era agradável e dava para crescer. Então, gente, eles tiveram uma grande perca por conta da concorrência. Agora existiam cana-de-açúcar sendo plantada nas Antilhas. Gente, e tem um fator que faz com que as Antilhas vendam mais do que a gente. Veja bem, 30 a 45 dias de viagem da Europa para o Brasil. Do Brasil para a Europa, mais 30 a 45 dias. Só isso aí já perdemos muito tempo. Então, como se não bastasse somente esse fator, também tinha a questão do gasto financeiro, que era muito, muito alto. E por conta disso, eles tiveram então que saber regrar. E eles preferiram mais antes poupar menos, poupar muito mais, garantir que tivesse muito mais lucro por conta da distância. Era muito mais rápido, muito mais viável comprar das Antilhas do que ir lá no Brasil e voltar para a Europa. Eu estou falando no contexto europeu. Então, pessoal, por conta disso, o brasileiro, americano e português, começou a pensar: precisamos garantir uma economia forte. E a economia forte naquela época era através de ouro, prata ou diamante. Eram os 3, ouro, prata ou diamante. Então, pessoal, lembrem-se bem que tem um mapa em que o Brasil é dividido. O Brasil é dividido, o território atual do Brasil foi dividido entre Portugal e Espanha. Então, nós vamos ver que não foi uma disputa tão fácil não, porque Portugal deveria procurar ouro no seu território português, americano português. E como é que faz isso sendo limitado? Então, gente, eles tiveram também
Outro fator que fez com que eles abrissem mais o olho para essa grande economia foi por conta que Portugal tinha perdido várias e várias posses na África, no Oriente. Lembrem-se que não era somente o Brasil que tinha a metrópole Portugal. Agora, tinha os outros territórios, que era a questão da exploração, e também tinha na África. Somente o Brasil ainda pertencia obediente à metrópole. Então surgiram aí os bandeirantes. Uma característica dos bandeirantes: os bandeirantes, eles não eram próprios do governo, não. Eles eram, vamos dizer assim, terceirizados. Eles eram financiados, principalmente pelos paulistas. Existem 3 tipos de pessoas que foram atrás desse ouro, atrás desse diamante, que eram os entradas, bandeirantes e jornadas, no qual o que compete em questão de Enem, questão de vestibular da UVA, são somente 2, bandeirantes, e o segundo são os entradas. Os entradas, pessoal, eram aqueles financiados pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa estava, então, também querendo o ouro, a prata. Então, por conta disso, eles tiveram a intenção de explorar, juntamente com os bandeirantes. Sendo que tinha uma diferença. A maior parte dos entradas, eles foram pelo litoral. Eles foram atrás de quilombos e foram atrás do ouro. Os entradas pegaram um outro rumo. Foi a parte mais difícil. Eles foram pelo interior do Brasil, pelo interior, mata adentro, onde tinham os indígenas que não tinham ainda tido contato com o homem europeu. Então, eles estavam supondo que eles fossem bem mais violentos. E eles não estavam errados sobre isso. Eles foram os invasores. Eles entraram, viram ali que tinha ouro, com o passar do tempo viram que tinha ouro, e foi uma febre, um boom do ouro. Imediatamente as pessoas foram levadas a ir para um local que não tinha estrutura, não tinha hotéis, não tinham casas, as árvores não estavam no seu ponto frutífero, então foi bem complicado para eles enfrentarem isso. Vejam isso, olha só esses mapas, vejam bem, analisem. Quando for perguntar na UVA, a UVA sempre passa algumas perguntas do tipo: qual era o caminho em que os bandeiras tinham? Lembre-se que é pelo interior. O caminho em que os entradas tinham? Pelo litoral, pelo lado do mar. Era a parte que já estava descoberta. Então eles tinham essa noção. E nas características, os bandeiras eram financiados por São Paulo. Eles tinham então mais controle sobre a região, porque eles contratavam pessoas que eram nativas, pessoas que já tinham tido uma experiência, que tinham ido até o interior. Lembre-se também que os bandeiras, eles não seguiam o território oficial do Brasil, não. Gente, nas próximas aulas, nós vamos ver mais sobre esses contextos. A cidade de Belo Horizonte, que é a capital de Minas hoje, ela é uma cidade cheia de morros, cheia de altos e baixos, aclives e declives. As igrejas daquelas regiões foram as que receberam mais ouro. Do Brasil. As minas, existiam 2 partes das minas, em todas as minas. A parte da fiscalização portuguesa e a parte que estava além da fiscalização portuguesa. Essa parte além da fiscalização portuguesa, gente, eram pequenas brechas que eram abertas para com que quando o fiscal chegasse até aquelas minas, eles não vissem a real complexidade que tem uma mina. Tinha que ter couro de boi aqui para fazer mochila, para transportar minério, para fazer separação. Olha que interessante, gente. Vejamos.
A pele é branca e as veias azuis. E a casa será